No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o KISU11, que é um fundo imobiliário com um gigantesco potencial. Mas qual que é o motivo desse vídeo? Muito provavelmente, a gente está muito perto do fim da alta de juros do Banco Central. Isso faz com que, provavelmente, os fundos imobiliários também estejam muito perto de começar a subir de forma expressiva. Porque agora que a gente tem certeza do patamar de juros que o Banco Central vai chegar, a gente consegue precificar os fundos imobiliários com mais certeza. E os fundos imobiliários mais caros vão gerar menores retornos. E na minha opinião, o KISU11 está sendo um ótimo investimento para se fazer e eu vou explicar melhor isso no vídeo de hoje. Mas primeiro, o que seria um bom investimento? Um bom investimento seria aquele que tem relação risco-retorno acima da média. E for fazer a média de todas as ações de fundos imobiliários, de rates, de stocks, de renda fixa que a gente tem no mercado, a gente vai chegar numa linha normal de risco-retorno de mercado, que seria o risco-retorno médio que o mercado está correndo. Então, basicamente, a gente teria aqui o nosso CDI, que tem um risco muito próximo a zero e um retorno de 13,65%. Já esse segundo quadrado seria os fundos imobiliários, que têm um risco maior, mas também um retorno muito maior. Aqui já seriam as ações, que têm um retorno bem maior, mas um risco bem maior também. E por último, a gente teria os investimentos não tradicionais, como Venture Capital, criptomoedas e por aí vai, com um risco gigantesco, mas com potencial de retorno muito grande também. Basicamente, os bons investimentos eles vão estar sempre acima dessa reta. Ou seja, eles vão proporcionar um maior retorno comparado ao risco que você está correndo. E isso que fazem eles serem bons investimentos. Agora, se tiver algo abaixo dessa linha, ele vai ser um investimento ruim. Inclusive, eu vou pedir agora para você pausar o vídeo e colocar aqui nos comentários qual que é esse investimento vermelho que a gente está colocando aqui no gráfico. Vamos ver se você sabe dizer. Tô esperando, vai, coloca aqui nos comentários. Bem, esse investimento aí, obviamente, é a poupança, que tem um retorno abaixo do CDI, mas um risco muito parecido. Por isso que ele é um investimento ruim. Então, basicamente, tudo que tiver abaixo dessa linha vai ser um péssimo investimento, porque você está correndo um risco desnecessário. Você poderia correr um risco menor com outro investimento e ter o mesmo retorno, por exemplo. Isso é o que faz ele ser um investimento ruim. E o KISU11, na minha opinião, ele está exatamente aqui no gráfico, com o mesmo risco do mercado de fundos imobiliários, só que com um retorno muito maior. E por isso que, na minha opinião, ele é um ótimo investimento para se fazer hoje. E agora eu vou explicar porque que eu acho que o KISU11 está ali no gráfico, mas se você estiver gostando do vídeo, a gente já está na metade dele, e eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso você não for inscrito, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do canal. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o KISU11. O KISU basicamente ele é um FOF, ou seja, ele compra cotas de outros fundos imobiliários. E ele tem uma estratégia bem interessante. Basicamente, ele quer comprar cotas dos 30 maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E isso em porcentagens iguais. Ou seja, ele tem um comportamento muito parecido com um ETF. Ele não quer ter uma rentabilidade e nenhum risco maiores do que o mercado. Ele quer apenas seguir a rentabilidade normal do mercado. Então aqui a gente consegue ver a lista dos 30 fundos imobiliários que ele tem participação. E aqui tem um ponto muito importante, que apesar do KISU11 se parecer com um ETF, ele não é. Ele tem sim capacidade de fazer pequenas arbitragens que vão buscar gerar um valor adicional ao investidor. Ou seja, em vez de ter 3,33% de todos os FIIs, ele pode, por exemplo, de um FII que ele tem muita confiança, que ele acha que está num preço muito bom, ele ter 4%. Enquanto num outro fundo imobiliário que ele acha que não é tão legal assim esse fundo, ele vai ter só 3, 2,8 e por aí vai. Com isso ele consegue realizar essas pequenas arbitragens e ser um pouquinho melhor do que a média. Tanto que se você for analisar o rendimento do KISU11 desde a sua criação, há um pouco mais de 1 ano e meio, você vai chegar à conclusão que ele rendeu 5% a mais do que a média devido a essas arbitragens. Então o risco de KISU11 ele é igual ao risco de mercado. Então vamos imaginar que tem um fundo imobiliário muito grande, que o KISU11 tenha participações, e esse fundo imobiliário faça uma cagada gigantesca, dê um monte de coisa errada e ele perca 30% do seu valor patrimonial. Tá bom, para o KISU11 isso vai representar 0,3% do valor patrimonial. Ou seja, nenhum grande problema afeta significativamente o KISU11. Por isso que o risco dele é igual ao risco de mercado. Então quando a gente olha o nosso gráfico de risco-retorno, a gente consegue ver que o KISU11 está ao longo dessa linha vermelha, porque ele tem um risco igual ao de mercado dos fundos imobiliários. Só que agora a gente tem que falar um pouquinho sobre como é medido o valor patrimonial de um FOF. Basicamente, o FOF ele compra cotas de um outro fundo imobiliário e o valor patrimonial do FOF ele é a soma do valor de mercado de todas as cotas que o FOF possui. Ou seja, se a cotação dessas cotas que o FOF possui cai, o valor patrimonial do FOF cai também. Então, o valor patrimonial do FOF ele é medido mensalmente e você consegue ver se ele está subindo ou caindo.
O valor patrimonial do KISS11 por cota é de R$ 8,82, mas atualmente ele vem sendo negociado a R$ 7,82. Isso dá um preço sobre valor patrimonial de 0,89%, ou seja, atualmente ele está 11% abaixo do preço que ele deveria valer. E esse desconto que está sendo dado sobre as cotas do KISS11, ele é devido ao mau humor do mercado, não é nenhum problema que o fundo tem. Então, com isso, a gente pode ver que ele tem um retorno maior do que a média de fundos imobiliários, porque o retorno ele é sempre uma função do preço que você paga. Se você paga mais barato, você tem um retorno maior. Então, com isso, a gente chega à conclusão que o KISS11 está acima da linha de risco-retorno médio do mercado, sendo, então, um bom investimento. Só que tem um ponto muito interessante também do KISS11, que ele tem um duplo desconto. Ou seja, o KISS11 está abaixo do seu valor patrimonial, que é a soma do valor de todas as cotas que ele possui, o que já seria um desconto, mas também as cotas dos fundos imobiliários que o KISS11 possui também estão abaixo do seu valor patrimonial. Isso gera um duplo desconto. E agora a gente vai calcular o tamanho desse duplo desconto. Se a gente pegar a lista de todos os fundos imobiliários que ele tem e ver o P sobre VP de cada um deles e tirar uma média, a gente vai ver que a média é de 0,985, ou seja, ele estaria 7,75% abaixo do valor patrimonial dos fundos que ele já tem em carteira. Isso somado ao desconto que o KISS11 já tem, porque ele já está abaixo do seu valor patrimonial. Então, somando tudo, a gente chega à conclusão que comprando o KISS11, você está comprando com desconto os 30 maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores com desconto de 18,75%. E, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. E se você gostar desse vídeo, eu vou estar deixando um outro vídeo sobre TRXF na tela, caso você ache interessante. E se você não for inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal e até o próximo vídeo.